Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Lucena e hoje vamos fazer mais uma aula de mecânica dos fluidos. O assunto de hoje é de uma propriedade importante do fluido chamada viscosidade. Você já deve ter ouvido falar de um óleo ser muito viscoso, de um petróleo ser viscoso em relação a uma outra substância fluida. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Eu começo então mostrando a vocês esse slide em que eu trago a vocês um copo, um becker. Você pode fazer isso na sua casa, colocar um pouquinho de água e depois colocar o óleo. Você vai ver que o fluido menos denso, ou seja, o fluido mais leve, ele fica na parte de cima. E a substância mais densa, mais pesada, ela fica embaixo. Então, pela diferença de densidade, a gente consegue enxergar esses diferentes fluidos porque eles não são miscíveis. Nós enxergamos então o óleo em cima e a água embaixo. Então isso a gente está falando de densidade, que é uma outra propriedade do fluido, que nós já fizemos uma videoaula aqui falando disso. Se você não está lembrado, acessa aqui no YouTube essa videoaula. Vou deixar o link aqui para vocês, para você acessar aqui diretamente. Mas na aula de hoje, que a gente vai falar sobre viscosidade, eu pergunto a você, qual é o fluido mais viscoso, a água ou o óleo? Então, cuidado, uma coisa é densidade, outra coisa é viscosidade, tá? Então, o mais denso, no caso aqui, é a água. O mais viscoso é o fluido que tem mais dificuldade de escoar, tem mais dificuldade de fluir. Então, o fluido mais viscoso é o óleo em relação à água. Assim como o mel é mais viscoso que a água. Então, a viscosidade é uma medida da fluidez de uma substância. Lembrando que fluido é líquido ou gás. Se a gente for fazer agora uma definição mais técnica, a viscosidade é a resistência do fluido ao escoamento. Então, agora a gente já está partindo, estamos saindo da estática dos fluidos, a fluidoestática, e vamos começar a fazer o estudo do fluido em movimento, que é a fluidodinâmica, ok? Então, a dinâmica dos fluidos, o fluido agora ele está em movimento, então você pode estar transportando num gasoduto, num oleoduto, uma substância fluida. E nesse caminho que o fluido percorre, ele pode perder energia, você pode necessitar bombear esse fluido para que ele chegue ao seu ponto desejado, ao ponto final. Então agora esse fluido a gente vai estar analisando outras grandezas físicas relacionadas ao deslocamento desse fluido. Vai entrar velocidade do fluido, vai entrar a pressão do fluido, a que altura esse fluido está em relação a um referencial inercial. Vamos considerar também a densidade do fluido, porque um fluido mais denso pode oferecer uma dificuldade maior de ser transportado. Nós vamos considerar também agora na fluidodinâmica a área transversal por onde esse fluido está escoando. Então, se é um duto de seção retangular ou se é uma tubulação, então nós já temos aí uma seção circular, a gente precisa calcular essa área. Você sabe aí na sua casa, se você tem um cano de água com um diâmetro pequeno, a área de seção transversal pequena, esse fluido pode ter um movimento, uma resistência maior ao deslocamento, porque vai ter um atrito maior entre as paredes do fluido. Nós vamos considerar também no estudo da fluidodinâmica a rugosidade interna dessa superfície por onde o fluido escoa. Tudo isso vai interferir no seu escoamento, ok? E aí nós precisamos primeiramente trabalhar com o conceito de viscosidade, porque numa outra videoaula eu vou falar com vocês sobre número de Reynolds, que serve para a gente classificar os escoamentos, tá? Daqui a pouquinho que a gente vai falar disso. Agora vamos focar então, voltando aqui para a viscosidade. E aí lembrando que o fluido, quando ele está escoando, se nós conseguíssemos enxergar, nós teríamos essa imagem aqui, de várias camadas que compõem o fluido, e as camadas elas deslizam umas sobre as outras. Então essa força ligada ao escorregamento das camadas, essa força que é paralela ao deslocamento, que nós chamamos de força cortante. Toda força está relacionada a uma tensão. A tensão cortante, a tensão de cisalhamento, é uma tensão cisalhante.
é o que a gente fala do efeito tesoura. Nós já fizemos também uma videoaula falando sobre a tensão cisalhante. Então, a resistência que o fluido oferece a esse deslocamento, a essa força cisalhante, é a definição de viscosidade. Por isso que um fluido muito viscoso, ele vai ter uma dificuldade maior de escoar. Claro que a viscosidade, assim como a densidade, é uma propriedade termodinâmica. Se você tem um óleo de cozinha que você guarda na geladeira e depois você pretende usá-lo, você vai ver que ele está mais viscoso do que um óleo de cozinha que já está aquecido. Ou pegando um outro exemplo, o mel. Guarda o mel na geladeira e tenta usar e depois utiliza o mel aquecido. Você sente que houve uma diferença de viscosidade. A viscosidade dos líquidos, ela diminui quando a gente aumenta a sua temperatura, ok? E por que é importante a gente estudar viscosidade aqui na mecânica dos fluidos? Basta a gente imaginar que na indústria, numa empresa, você pode ter fluidos escoando por tubulações, por dutos, e quanto mais viscoso é o fluido, maior vai ser a perda de energia desse fluido durante o seu deslocamento. E aí tem um conceito que a gente vai ver numa outra videoaula que se chama perda de carga. É a perda de energia que está associada ao seu deslocamento. Existe a perda de carga localizada, que é quando o fluido precisa, por exemplo, fazer uma curva. Você está vendo aí na imagem, Existe uma curva aí de 90 graus que o fluido precisa fazer e depois uma outra curva de 90 graus. Então, ele vai ocorrer uma perda de energia do fluido quando ele encontra essa conexão. Ok? Então, válvulas, conexões entre os joelhos, os cotovelos. Então, essas são as chamadas perdas de carga localizadas. E existe a perda de carga distribuída, que ela é uma função do comprimento, dessa tubulação, desse duto, tá? Então, é uma perda que vai levar em conta quantos metros tem essa tubulação. Quanto maior esse caminho, maior vai ser a perda de energia desse fluido. Tá? Então, isso é importante de ser considerado nos projetos de engenharia, para a gente poder dimensionar qual vai ser o compressor ou qual vai ser a bomba que a gente vai precisar utilizar nessa instalação industrial, ok? E assim como a densidade, a viscosidade também é função da temperatura. Para os líquidos, quanto maior a temperatura, menor a sua viscosidade. E para os gases, essa relação é direta. Quanto maior a temperatura, maior é a viscosidade. É um efeito um pouquinho mais complexo que envolve as relações intermoleculares. Como a gente pode observar nesse gráfico, a glicerina, o óleo sai 10W, é o óleo de motor de automóvel. Água, são todas substâncias líquidas na temperatura que está sendo analisada. Que vai aqui no nosso gráfico de menos 20 a 120 graus Celsius. Então, se você olhar, por exemplo, a curva da água, a água ela vai estar no estado líquido de 0 a 100 graus. Por isso que esse gráfico só está contemplando essa faixa de temperatura para a água. Já o óleo e a glicerina são líquidos de menos 20 a 120 graus. Então, a curva deles está completa. Vamos comparar com os fluidos gasosos que estão nesse gráfico. Nós temos o ar atmosférico e o hidrogênio. É bem sutil, a curva, a inclinação dessa reta, mas é uma relação diretamente proporcional para os gases. À medida que a temperatura está aumentando, a viscosidade do ar e do hidrogênio também aumenta. Nós temos dois tipos de viscosidade, a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. A viscosidade dinâmica ela é medida em poase, que é Pascal vezes segundo. Então, 1 poase é 10 a menos 1 Pascal vezes segundo. E na viscosidade cinemática, nós usamos a medida em Stokes, ok? Não são grandezas do Sistema Internacional de Unidade, mas são as grandezas práticas da viscosidade, o poase e o Stokes, ok? Para medirmos a viscosidade de uma substância fluida, nós podemos usar diferentes técnicas. Nós temos o viscosímetro capilar, o viscosímetro de esfera em queda, ou também chamado viscosímetro de bola, e o viscosímetro rotativo, tá?
O viscosímetro capilar, ele utiliza como princípio, né, uma vidraria que ela já tem duas marcações, né, no tubo dessa vidraria, e essa marcação já nos dá uma medida de comprimento fixa. Nós colocamos o fluido para escoar por essa tubulação de vidro, né, por essa vidraria, e nós cronometramos o tempo que essa substância demora para percorrer esse caminho. De quanto mais viscosa for a substância, mais tempo ela vai gastar para percorrer essa distância. O viscosímetro de Coppel-Ford, que é a terceira imagem, ele é bastante utilizado na indústria e é uma medida também muito fácil de se fazer. Nós preenchemos o funil com a substância fluida, né, líquida, que você gostaria de medir a sua viscosidade, e nós com o dedo tampamos esse orifício de baixo aí do funil. Aí nós disparamos o cronômetro para que essa substância possa escoar. Então, quando eu retiro, né, o dedo, eu libero a substância para escoar, e aí eu vou cronometrar esse tempo de escoamento. Quando o filete de líquido que está escoando, ele se parte, né, ele quebra, você pode parar a cronometragem. Então, o tempo que se gasta para escoamento, por tabelas, você faz uma conversão desse tempo em valores de viscosidade. Então, daqui a gente já tira como conclusão que quanto maior o tempo de escoamento, mais viscosa é a substância. Existe o viscosímetro de esfera em queda, ou também chamado viscosímetro de Stokes ou viscosímetro de bolas, que consiste em um aparato que pode ser tanto portátil, né, ficando em cima de uma bancada, ou você pode ter um viscosímetro de um comprimento maior, como esse, muito usado em laboratórios de pesquisa, que é o da extrema direita, né, que chega a ser maior do que uma pessoa, então mais de 1,5 metro de comprimento. O primeiro você observa pela proporção da mão do operador que ele é bem pequenininho, ele é portátil. Nada mais é do que ele consiste de um tubo, né, de vidro, em que você preenche esse tubo com a substância que você quer medir a viscosidade, e existem esferas de aço. Você libera essa esfera e ela vai escoar por dentro desse tubo que está com a substância. Quanto mais viscosa for a substância, mais tempo a esfera vai demorar para chegar ao fundo do recipiente. E esse tempo, então, está sendo cronometrado também. E existe um terceiro tipo de viscosímetro, que é esse viscosímetro rotativo, em que consiste em você colocar a amostra que você quer obter a viscosidade no becker, uma quantidade fixa, você precisa, pré-determinada, né? Você precisa preencher, e aí você coloca a haste do viscosímetro imersa nessa substância. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre essas hastes, né, que são os chamados spindles. Existem diferentes tipos de hastes, mas lembra muito o funcionamento de uma batedeira, em que você coloca, né, a massa do bolo e a batedeira vai, né, misturar os ingredientes. Então você aplica uma velocidade de rotação, e quanto mais viscosa for a substância, mais difícil vai ser para o elemento rotativo, né, o spindle, estar girando. Então é essa resistência, né, esse torque que está sendo medido pelo equipamento. Quanto maior a viscosidade, maior vai ser esse torque. E aí nós temos diferentes tipos de elementos rotativos. Eu posso ter no formato de disco. O fluido ele fica confinado entre o fundo do recipiente e o elemento rotativo. Então você tem uma camada de fluido aqui. Então é bem a área de contato da superfície do disco. No formato de cone, que são como esses aqui da primeira figura, tá? Um formato cônico, em que você vai ter o contato do fluido com o fundo do recipiente que está em repouso, e o elemento rotativo que está girando forma então, né, uma área de contato aqui cônica, com um ângulo alfa já determinado pelo elemento rotativo. E o terceiro tipo é o cilíndrico, em que você tem então uma película, né, de fluido que se forma no fundo do recipiente e nas laterais, tá? Aí para cada tipo de substância, uma substância mais fluida ou menos fluida, você escolhe o elemento rotativo mais adequado. E aí o cálculo, né, da viscosidade μ, ela é em função do torque
da velocidade de rotação e da geometria do elemento rotativo. Então, o ângulo de inclinação, o raio, né, do elemento rotativo. A viscosidade ela é interessante para também a classificação dos óleos automotivos. Quando a gente encontra, né, no mercado um óleo da Sociedade de Engenharia Automotiva, né, o óleo SAE, 20W50, o que significa essa sigla? Significa que esse óleo ele se comporta como um óleo em baixa temperatura, né, temperatura de inverno. Então o W vem do inglês winter, inverno. A viscosidade dele no inverno é 20, ou seja, uma viscosidade baixa. Por quê? Porque no frio a viscosidade tende a ser alta. Então esse óleo automotivo ele consegue ter uma baixa viscosidade em baixas temperaturas. Isso é bom para você poder dar uma partida no motor com o óleo conseguindo lubrificar as peças do motor. Agora, num clima quente, né, o óleo de verão, esse óleo precisa ter uma viscosidade maior, porque com a temperatura a viscosidade tende a cair. E eu não quero um óleo muito fluido, porque senão ele não vai conseguir proteger bem as peças que estão no motor em rotação, em atrito, aí vai causar um aquecimento e um desgaste da minha máquina. Por isso que em altas temperaturas essa viscosidade do óleo tem que aumentar. E aí isso você consegue, né, através de uma formulação de óleo automotivo que consiga ter esse desempenho, o mesmo óleo a frio e a quente. Por isso que a gente classifica então sempre com duas numerações. Nesse exemplo aqui, 20W, então a viscosidade é 20 no inverno, barra 50 é a viscosidade no verão. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre viscosidade era isso aqui. Mas na próxima aula a gente vai já começar a trabalhar com o conceito de número de Reynolds. E aí a viscosidade é um parâmetro que a gente vai precisar utilizar, tá bom? Então, muito obrigada, espero vocês numa próxima videoaula. Tchau, tchau!